Olá, me chamo Denise Diniz. O meu trabalho é Procedimento Eletroanalítico para Identificação de Estradiol em Águas Superficiais, sob a orientação da professora doutora Geni de Carla Castro Souza, lotada na coordenação do curso de Ciência e Tecnologia, e foi um projeto PIBIC-CNPq. Introduzindo o assunto, é importante falar da relevância dos estudos voltados para a contaminação dos corpos de água, que são espaços frequentemente invadidos com substâncias que podem ser nocivas a partir de uma estrutura ineficaz do nosso sistema de saneamento, e isso, para a sociedade, é um perigo em termos de saúde pública e também coloca em risco o ecossistema local. Então, no estudo desses poluentes orgânicos persistentes, os POPs, destaca-se o 17-alfa-estradiol, que é o foco deste trabalho, então é preciso que ele seja quantificado, separado, identificado, e o método utilizado neste trabalho será a voltametria através do eletrodo de grafite de lápis, PGE. A justificativa do trabalho se dá principalmente por conta da interferência causada pelo estrogênio, aqui estudado, nos sistemas endócrinos daquela biota, daquele ecossistema que está sendo afetado, e o alto custo operacional das técnicas já conhecidas como a cromatografia gasosa, entre outras. Então é necessário que sejam estudadas outras técnicas acessíveis. O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver um procedimento eletroanalítico que detecte 17-alfa-estradiol em águas de superfície do estado do Maranhão. Os objetivos específicos focaram em desenvolver um método de preparo das amostras, testar materiais de sensores, investigar condições de experimento como eletrólito pH e parâmetros e realizar uma análise estatística dos dados obtidos. Em se tratando da metodologia, os reagentes e as soluções utilizadas no presente trabalho foram todos de grau analítico, tanto para a preparação da solução de tampão, do próprio padrão de 17-alfa-estradiol utilizado, preparo do meio. Todas as soluções foram preparadas utilizando-se água deionizada e na preparação do padrão de estradiol foi utilizado álcool etílico como solvente. Para o preparo do eletrodo de lápis de grafite, o PGE, utilizado no presente trabalho como eletrodo de trabalho, utilizou-se um lápis da empresa Faber-Castell pertencente à série Ecolapis, da classificação 2B, com dimensões 15 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro, teve uma área geométrica total de 100,53 mm² e foi acoplado a uma barra metálica de cobre para que fosse possível fazer o contato metálico. O preparo dos eletrólitos tampão fosfato, tampão Britton Robson e tampão McVine foi seguido de acordo com a literatura. Todos eles tiveram concentração 0,1 por litro. E o preparo do analito foi feito a solução padrão de 7-alfa-estradiol utilizando álcool etílico como solvente. O eletrodo de trabalho, como já citado, foi o PGE, o eletrodo de grafite de lápis. O eletrodo de referência foi um eletrodo prata cloreto de prata. E o eletrodo auxiliar foi um eletrodo de platina. Os equipamentos e testes eletroquímicos, os testes eletroquímicos foram feitos a partir de uma célula potenciostato Autolab e assim foram conduzidos os experimentos relatados aqui no presente trabalho. Passando agora aos resultados, o comportamento eletroquímico do etilmestradiol foi estudado através da voltametria cíclica e, através do gráfico plotado, foi possível constatar que, na ausência do analito, não foi possível observar nenhum pico redox. Por outro lado, na presença do etilmestradiol, foi possível ver um pico bem definido de oxidação que inicia em 0,5 V e tem potencial de pico por volta de 0,6 V, com corrente de pico em 3,04 microampere. E o voltamograma permite-nos classificar esse processo como um processo irreversível de oxidação do 17-alfa-etilmestradiol. No estudo de pH, a resposta eletroquímica do eletrodo de trabalho foi investigada em tampão fosfato 0,1 mol por litro, contendo 40 micromol de solução padrão de 17-alfa-estradiol, uma faixa de pH variando de 6 a 9. Os voltamogramas obtidos podem ser vistos na figura 6A, e o pH 7 apresentou maior corrente de pico de oxidação, portanto, foi selecionado como pH ideal e utilizado nos experimentos posteriores. No estudo da influência do eletrólito de suporte na resposta voltamétrica do analito, foi realizado um estudo de eletrólito com as soluções tampão fosfato, Britton Robson e McVine, todas na concentração 0,1 por litro e com seus respectivos potenciais hidrogeniônicos fixados em 7,0. Os voltamogramas foram plotados e, na presença do analito, foi constatado que, embora o voltamograma apresente uma maior corrente de pico para o tampão BR, a escolha do tampão fosfato foi justificada por conta da maior estabilidade dos picos em relação ao tampão BR. E é possível ver na figura 7A, 7B que a barra de erro para o tampão fosfato foi significativamente melhor do que a do tampão BR. Então, por conta dessa estabilidade, menos desvios, foi justificada a escolha do tampão fosfato. Após a realização de todos os outros experimentos, foi realizada a construção de uma curva de calibração, e a faixa linear obtida foi compreendida entre 0,5 e 25 micromol por litro, correspondente à literatura encontrada. O limite de detecção foi fixado em 2,33 micromol por litro e o limite de quantificação em 7,66 micromol por litro para o 17-alfa-estradiol nessa faixa linear. Em comparação com os trabalhos, a voltametria cíclica apresentou um resultado satisfatório, tendo em vista a acessibilidade desta técnica. Chegando às conclusões, é possível afirmar que o sensor eletroquímico, a detecção utilizando o eletrodo de grafite de lápis como eletrodo de trabalho, apresentou uma boa resposta linear frente aí à oxidação do analito 17-alfa-estradiol, sendo ele de simples construção e aplicação, além da técnica voltamétrica de voltametria cíclica. O trabalho aqui desenvolvido pode ser útil para futuras aplicações em matrizes de águas superficiais, dada a simplicidade do método em relação a métodos ditos tradicionais, convencionais, que demandariam uma instrumentação analítica mais dispendiosa. Então é possível dizer que os objetivos propostos foram alcançados, exceto a análise de amostra real de águas superficiais, porém é possível afirmar que o método, a partir dos seus parâmetros, é funcional e cumpre com a proposta inicial.
Essas são as referências utilizadas no trabalho. E eu agradeço pela sua atenção até aqui. Muito obrigado.